Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning Creating Sharing, episódio número 93, e hoje temos connosco Stefano Moraes. Viva, Stefano, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado Tudo. pelo convite. Não, obrigado eu por aceitares, mas olha, fica já a saber que nós começamos aqui sempre com um grande desafio, que é falar um bocadinho quem é o Stefano Moraes, um bocadinho da sua jornada académica e da sua jornada, vamos lá, profissional. Assim, um resumo, vamos lá. Um resumo. Então, é assim, eu sou engenheiro do técnico, depois fui trabalhar para Londres, isto em 1996, uma empresa de consultadoria que me levou a viver em meia dúzia de países em África, na Ásia e na América Latina, como consultor. Depois voltei para Londres. Achei que depois dessa experiência, que foi mais de consultadoria, que eu devia fazer um MBA. Fui para Uhum, Harvard, fiz o meu MBA lá durante 2 anos. Enquanto estava em Harvard, experimentei banca de investimento e descobri que queria ser mesmo, era investidor profissional um dia quando fosse grande. Portanto, só descobri a boa. minha profissão aos 26, 27 anos é que eu percebi o que é que eu queria fazer. E depois ainda demorou tipo 10 anos a chegar lá. Portanto, as coisas demoram o seu tempo. Entretanto, depois voltei para Portugal, estive aqui como consultor enfim, do governo na altura para fazer umas privatizações. Depois a seguir, o João Talano, que era o meu chefe, Uhum, nesse processo foi convidado para ser CEO da empresa, da EDP, e eu fui com uhum, ele como chefe de gabinete. Portanto, tive a sorte de realmente aprender e de estar ao pé, não só dele, mas de outros grandes líderes económicos e empresariais em Portugal nesses anos que estive em Portugal. Eventualmente, fui para a Espanha liderar uma das empresas do grupo da EDP, e depois tive um desafio para fazer uma compra de uma empresa industrial com private equity, com investidores de private equity. Portanto, foi a minha porta de entrada, foi não ser investidor, mas ser, digamos, backed por uhum. investidores. Entretanto, houve a crise financeira mundial, que não ajudou muito a que isso corresse muito bem. E quando decidi sair, basicamente fui convidado pelo Presidente da Caixa Geral de Depósitos para voltar à banca de investimento, abrir um banco em Moçambique, o que fiz, e depois voltei para Portugal, passado uns anos, há 10 anos agora, para integrar a Caixa Capital, liderando a parte de Uhum, Venture Capital e Private Equity em conjunto com mais dois colegas. uhum, E entre 2013 e 2017, Portugal estava a começar a ter os primeiros casos de sucesso tecnológicos a nível mundial. E havia muito poucos fundos, para não dizer quase nenhum, e nós acabámos por investir em empresas que correram muito bem, certo, mesmo empresas como a Farfetch, que agora correram menos bem, mas na altura menos correram bem. muito bem, e nós entramos e saímos, e foi um grande investimento. E muitos outros, as nossas empresas naquele período levantaram mais de US$ 1 bilhão, para terem uma ideia. E portanto, com esse track record, depois de finalmente ter conseguido ser investidor profissional e de ter começado a fazer transações e as coisas terem corrido bem, de lançar a minha própria empresa, o meu próprio fundo de Uhum, investimento. Fomos o primeiro, a Índico, fomos o primeiro fundo em Portugal de venture capital institucional a ter investimento do Fundo Europeu de Investimento, que é certo. uma grande instituição europeia, investe em todos os melhores fundos da Europa, em cerca de 3 a 4 bilhões por ano. Portanto, são grandes e muito experientes. Uhum, Lançámos o nosso primeiro fundo em final de 2018, 50 e tal milhões, e hoje em dia temos cerca de 200 milhões sob gestão. Um, Olhamos para mais de 4.000 oportunidades de investimento, prioritariamente em Portugal e em Espanha, ok. que é onde nós, digamos, nos focamos, e dessas investimos em 40. Portanto, cerca de 1% das um empresas por para cento onde olhamos. Cerca de 60 milhões desses 200 já estão investidos, e temos, as nossas empresas levantaram mais de 3 bilhões. E, portanto, temos grandes fundos de investimento que entraram nestas empresas, maioritariamente quase todas portuguesas. Ao fim e ao cabo, Uhum, nesta última década, eu e a minha equipa estivemos envolvidos em 6 unicórnios, incluindo a minha sócia Cristina Fonseca, que lançou um deles, que é a Talkdesk. Os outros cinco ok, sim. são portugueses, espanhóis, um deles alemão. Portanto, tenho uma vida de. Tenho 2 filhos, sou casado, tenho 2 filhos, faço surf. Vamos falar sobre isso, somos colegas daqui do Sim. surf também. É. E gosto muito do que faço. E acho que é muito importante a pessoa fazer coisas que gosta, com pessoas que gosta, para que o trabalho não seja
um castigo e algo que Certo. tem que se fazer para ganhar a vida, mas uma coisa que a pessoa gosta de fazer, porque são Prazer, muitas não é? horas a trabalhar e tem que se gostar do que se faz. Se a pessoa não está bem e se não está feliz, deve mudar e deve buscar durante a sua vida, mesmo que demore 10 ou 20 anos, como eu, chegar lá e tentar fazer coisas que gosto. Certo, mas a minha sensibilidade, corrijo-me se eu entendi corretamente, ou seja, independentemente de teres passado por várias áreas, talvez que a grande diferença que existe, e acho que isso tu referiste muito bem agora, que é, foram 10, podiam ter sido 15 ou 20, mas havia um plano, ou seja, havia uma, eu acho que Havia um isso é, plano. pronto, eu acho que isso é a grande diferença que por vezes as pessoas sentem que tudo tem que ser rápido, né? Tudo tem que acontecer no imediato. E isso pode prejudicar até já falsas expectativas e Sem mudanças dúvida, sem constantes, dúvida. né? Não sei. Eu acho que há aqui, por um lado, é assim, é natural que as pessoas numa idade jovem não tenham um plano assim tão bem definido. Eu acho que às vezes há planos a mais até, Claro. expectativas a mais, planos a mais, essa pressa de ter logo isto ou aquilo, ou ter um determinado título, ou ganhar determinado dinheiro com uma certa idade. E a vida é uma maratona, as coisas demoram muito tempo e Uhum. não são tão rápidas como as pessoas querem ou como imaginam. Às vezes são, mas Claro, é raro, não é? claro. Por outro lado, é preciso traçar um caminho, uma estratégia, quando a pessoa já sabe mais ou menos o que é que quer fazer ou atingir. Mas também é certo que a vida vai dando muitas voltas, que surgem novas informações e, portanto, é normal que a pessoa Claro. tenha experiências e vá mudando de ideias. É normal que corram umas coisas bem e outras coisas mal. Eu acho que é muito importante que corram várias coisas mal, que é para a pessoa Certo. ir aprendendo, porque nós só aprendemos quando as coisas correm relativamente mal. Quando corre tudo bem, não se aprende grande coisa, não é? Sim. Há E só até é uma felicidade, forma o de que ir é ótimo. validando, né? Até é uma forma de ir validando se aquilo faz É, sentido, né? Para a vida, né? Por vezes. exatamente, exatamente. E portanto, eu acho que, por um lado, tem que ser paciência, por outro lado, tem que ser persistente e ir traçando o caminho e ir alterando a rota consoante a informação. E as pessoas também vão alterando durante a vida e vão gostando de coisas diferentes. Certo. Sim, e acho que esse sentido de tu, ou seja, o que tu fizeste foste bebendo informação barra conhecimento de outras Uhum, oportunidades que estavam a surgir, não menos importante, e já vamos falar um pouco, que é outros países, outras culturas, outras formas uhum. de trabalhar e do resto, acho que isso também fortalece e talvez foi quando se calhar nasceu aí a ideia, então, e não ter a minha própria, vamos lá, a minha própria Exatamente. equipa barra fundo, não é? Porque essa ideia existia sempre, mas se calhar às vezes Sim, a sim, gente sim. sempre não é o timing, ou sei lá, não sei, tu. Sim, estava sempre lá, mas é certo que isso é outra coisa. Às vezes as pessoas lançarem-se por si próprias muito cedo também não é necessariamente bom, porque não aprenderam ainda o suficiente para o fazer. Não têm a maturidade ainda o suficiente para o fazer, não têm o conhecimento, não têm a rede às vezes para que possam Uhum. aceder, para que as coisas corram bem. Ahm, não quer isto dizer que não seja ótima a pessoa ser entrepreneur e empreendedor logo com Claro. 20 e poucos anos, ou até mais cedo, quando surgir a ideia certa e o problema certo para resolver. Mas é certo que a estatística mostra, seguramente a nossa indústria, pelo menos de venture capital, que os empreendedores com sucesso têm em média tipo 40 anos para cima, e que já têm, portanto, bastante traquejo, Claro. experiência e já lhes correram algumas coisas mal anteriormente. E o melhor é correrem mal quando estão a trabalhar para outros, não é? O melhor é gastar o Certo. dinheiro dos outros, ah, e não É gastar o como seu aprender com os próprio. erros dos Exato. outros, vá, por assim dizer, É né? Que eu como costumo aprender dizer. com os erros dos outros. E quanto mais cedo, melhor a pessoa aprender com erros para ir podendo calibrar a sua própria expectativa e, e saber em que é que a pessoa é boa, com o que é que não é boa, que outro tipo de pessoas é que tem que se rodear para que a equipa seja mais forte, porque sozinhos não vamos a lado nenhum, tem que ser sempre uma equipa. Eu acho que esse ponto é muito importante, tu referes, que é, nós muitas vezes percebemos que nós sozinhos é possível, mas é difícil. E às vezes temos que ter este processo que é dois pontos que eu queria referir. Eu acho que nós, até não entrando por aí, talvez na educação, acho que os nossos filhos deviam ser ensinados, nós pais temos essa responsabilidade, mas já que passam tanto tempo na escola, a fazer um plano, ok? Um plano, talvez não diga, não chame este nome tão estratégico, mas um plano de carreira, por assim dizer. Quer ser futebolista, quer jogar A ou B, mas perceber o que é que Claro, se vai passar, ajudar como é que se faz um plano, e o outro que é, por vezes, saber escolher as pessoas certas para o projeto, porque nós, mesmo para ser um atleta de alta competição, nós temos de ter um treinador bom, temos de ter, se calhar, um nutricionista bom e outras coisas que eu claro. não sei. E eu acho que isso é o grande diferencial que, por vezes, as pessoas, se calhar, não entendem, que eu costumo dizer esta expressão, juntos somos mais fortes, não é? Eu costumo dizer. E eu acho que é isso que Juntos devia vamos ser. mais longe, não é? É É, aquele pronto, provérbio africano sim. famoso: os juntos vamos mais longe. Se quiseres ir rápido, vais sozinho, mas se quiseres ir Sim. longe, vais acompanhado, não é?
É, eu acho que é por aí. Eu acho que eu acho que essa cultura, às vezes, por vezes, eu sinto, não sei se tu tens essa mesma sensibilidade, que não nos é transmitido que isso deve ser assim um caminho. Atenção, pelo menos validar se nele faz sentido. Pronto, não sei se tu tens essa mesma Eu interpretação. acho que o que acontece muitas vezes, e a culpa não é um bocadinho nem dos pais, nem dos filhos, nem a sociedade hoje em dia é muito acelerada. A maior Uhum, parte das pessoas, tanto os pais como os filhos, estão muito ocupados, muito, muito ocupados. Ah, os pais porque têm que ganhar dinheiro para sustentar a família e para andar com claro. as coisas para a frente, e portanto as pessoas trabalham muito em Portugal. Em particular em Portugal eu acho que nós somos um povo muito trabalhador, mas não muito Uhum, eficiente, mas muito trabalhador. As crianças em geral têm hoje em dia uma carga de trabalho bastante grande. Também eu vejo pelos meus, mas em todas as claro. escolas em geral, a exigência é muita, a competição é muita. Eu acho que hoje em dia é mais difícil alcançar objetivos. Toda a gente quer ir para a universidade, toda a gente quer ser o melhor nisto ou naquilo. Então eu noto que as Uhum, crianças e os adolescentes têm uma pressão muito maior. Não é nada comparável com o que existe na China e em Nova Iorque, em Londres, que aí é a loucura total. Mas em sim. Portugal também já há muita pressão. E depois também há a pressão do social media. Portanto, eu acho que toda a gente, e os adolescentes são vítimas em particular disso, veem o social media e Só ver os casos ficam de com sucesso, não é? Como costuma dizer. expectativas de que deviam também ser tão bonitos, tão fortes, tão ricos e com tanto sucesso como aquelas pessoas que estão ali a aparecer naquele vídeo. E isso é muito difícil de gerir. É muito difícil de gerir porque, em primeiro lugar, ser assim, para já o que está na social media não é necessariamente verdade, mas mesmo nos casos que são verdadeiros, são exceções, não são a regra. Claro. E a vasta maioria das pessoas não vão ser, digamos, super estrelas de nada, não é? E não é uma condição necessária para a felicidade ser uma super estrela do que quer que seja. Há pessoas E às vezes tu felizes de próprio todos podes os definir tipos. e tu próprio podes definir os limites do que é que é sucesso, não é? Por isso não é preciso, É não é? isso, é Podes, isso. não Ou é? seja, o sucesso não é necessariamente ter um iate ou um jato como o Ronaldo. Não, não tem nada Claro. a ver. E a felicidade também não advém necessariamente de ter uma casa gigante ou de ter um corte de ténis ou o que quer que seja. Pode ajudar, obviamente, não é? E é Claro. sempre melhor ter mais dinheiro do que não ter. Mas eu acho que as pessoas também não têm, às vezes, não têm sequer tempo para ter consciência dessas coisas. E, portanto, há uma competição e uma aceleração da sociedade muito grande. E isso gera o que nós estamos a ver muitas vezes, muitos problemas de saúde mental e muita depressão e muita ansiedade, em particular nas pessoas mais novas, pela pressão de que estão constantemente a ser vigiadas. Nós, na nossa altura, se calhar fazíamos coisas que não se deviam fazer, mas não havia Claro. social media, não é? Portanto, toda a gente fazia coisas que não devia fazer e não havia problema nenhum. Hoje em dia, os miúdos têm uma pressão muito grande, porque além disso, estão sempre a ser vigiados por câmaras, não é? Em É todos tipo o os Big Brother, sítios. não é? Como costumo dizer. Tipo o Então, Big Brother constante, não é? Isso é muito duro, muito e, duro. e terem a percepção de estão a ser sempre constantemente avaliados, quando muitas vezes sabemos Exatamente. que isso é importante, mas também não devemos exagerar a um ponto que nós todos É. fizemos os nossos Há uma certa desvios. falta de liberdade, não é? Há sempre uma certa É, falta de liberdade hoje em dia na forma como as pessoas se comportam, e até na forma como falam, não é? Nós vemos hoje em sim, dia uma cultura de cancelamento muito grande, que já não é só nos Estados Unidos, sim, em que as pessoas têm de ter cuidado com o que dizem, etc. Isso é uma pena, porque realmente perde-se a espontaneidade e às vezes a vontade de sonhar. Mas eu diria que a grande oportunidade é para quem conseguir realmente ultrapassar esse tipo de barreiras visíveis ou invisíveis, particularmente para as pessoas mais jovens que consigam ter relações pessoais mesmo, em vez de ser só certo. via WhatsApp, que consigam falar, que consigam comunicar, que consigam ser livres e consigam expressar-se de uma maneira genuína e livre, serão muito diferentes de todos os outros, porque a maior parte das pessoas está muito mais contida, e apesar de termos um mundo mais comunicado, na realidade as pessoas estão mais isoladas. É. E até é estranho, tu deves, não sei se sentes isso, eu sinto que os nossos filhos quando falam, eles não têm filtros, não é? Por isso e nós quando vamos falar, parece que por onde vamos, com quem falamos, com quem vamos estar, parece que estamos sempre constantemente, a forma como eu levanto um braço, ou como eu te cumprimento, ou como, sei lá, ou falo um bocadinho mais alto, isso parece que tudo está a ser avaliado, e isso torna-se um bocado complicado hoje em dia, devia ser uma coisa mais natural e mais, Pois, as crianças pequeninas não têm filtros, mas depois, quando começam a ficar na adolescência, começam a ter já mais filtros do que nós tínhamos, porque é isso. precisamente porque estão a ser vigiadas constantemente por toda a gente, não é? Boa. Nem indico, assim, de uma forma resumida, o que é que tu consideras que são, a nível da vossa estratégia, um pouco, qual é que são, o vosso foco principal a nível de olhar para empresas
vocês investem desde empresas de software até a área, vamos lá, climática e até a nível de água, não sei se é águas que é o correto Uhum, dizer uhum. isto desta forma, Oceanos, sim, os os oceanos. oceanos, por isso que vocês têm quer dizer, têm uma estratégia, como é óbvio, mas como é que vocês tentam aí dividir esse 1% por esse invasão que vocês Claro. recebem de pedidos? Sim, ou seja, nós temos duas áreas principais de investimento. Uma é ligada ao setor tecnológico clássico, nomeadamente software, Uhum, e aí nós investimos entre 100 mil euros a 10 milhões de euros por empresa, em empresas que tenham o potencial de virem a ser líderes mundiais, nas respectivas categorias. uhum, A questão é como é que vocês encontram, ou como é que nós encontramos esses líderes, essas empresas pequenas que venham a ser líderes mundiais. Isto não é muito diferente de uma escola de futebol. Nós gostamos certo. dessas analogias do desporto. Os olheiros do futebol olham para os miúdos pequeninos, tipo os Ronaldos pequeninos, e dizem: "Ah, pá, este miúdo é especial, tem muito talento, conhece, tem uma paixão muito grande por esta área, e está a fazer as coisas de uma maneira muito diferente dos seus pares." E Uhum, isso é o que nós procuramos, ou seja, nós procuramos empresas que estejam a resolver um problema de uma maneira 10 vezes melhor do que qualquer outra empresa daquele setor à escala certo, mundial, ou que queiram vir a resolver esse problema. Em segundo lugar, o problema tem que ser um problema muito grande, ou seja, nós não certo. investimos em empresas, ou não devíamos, ahm, e tentamos não o fazer, investir em empresas cujo mercado-alvo é um mercado pequenino, Uhum, nem em termos geográficos, nem em termos de tamanho do mercado da indústria, digamos, não é? claro. Porque a Para não ficar verdade é que limitados, não é? Para não ficar não limitado. ficarem limitados, porque quando se investe em empresas novas, e seja um café, um restaurante ou uma empresa de inteligência artificial, a probabilidade das coisas correrem mal é muito alta. E, portanto, os portfólios que se constituem de investimento neste tipo de empresas têm que, têm que ser de empresas com muitíssimo alto potencial, porque uma parte daquelas empresas escolhidas, mesmo que sejam parte de 1%, não vão Uhum, resultar, e as poucas que resultam têm que pagar tudo, não é? E claro. além além da análise das outras 4 mil. E, portanto, basicamente tem que ser um mercado muito grande para que, se aquilo der, está muito bem, não é? Claro. Por último, mas não menos importante, é realmente a equipa especificamente, não é? Aquela equipa é complementar, aquela equipa tem um conhecimento profundo, hum, tem a ética correta, vão trabalhar em equipa connosco, e Uhum, portanto nós conseguimos ajudá-los no que nós soubermos, para que eles claro. andem mais rápido em conjunto connosco. Hum, Porque também não podem ser só super estrelas que não ouvem e que têm uma arrogância intelectual ou pessoal que não se consiga, porque no fundo são nossos sócios, não é? Nós somos, passamos a ser sócios, também E somos vão donos da trabalhar em empresa, conjunto, não é? Vão vamos crescer em trabalhar em conjunto, conjunto, não é? portanto, temos que também gostar de trabalhar com as pessoas. Essa é a parte que eu acho mais difícil, é encontrar as pessoas certas e que também tenham aquela capacidade de liderança de vir a reunir à sua volta pessoas melhores ainda do que elas, pessoas Isso mesmo. complementares e que vão sabendo crescer, fazendo crescer a equipa Claro. toda, não é? Porque Sim, primeiro porque senão são dois ficam ou três, limitados, não é? Porque depois depois são não. 10, depois são 100, depois são 1000. E tem que ser pessoas que consigam ir fazendo o melhor possível, ou até certo ponto, essa transição. Portanto, é muito difícil escolher, mas é altamente gratificante, porque depois é uma função de aconselhamento, ajuda operacional, se bem que nós não fazemos propriamente, não trabalhamos na empresa, mas temos Claro. um contacto muito próximo com a vasta maioria das nossas empresas e onde tentamos ajudá-los a recrutar as pessoas certas, a contactar e a pô-los em contacto com clientes, a definir estratégias, a definir táticas de marketing, de Claro. recrutamento, de preço, de vendas, de produto, de desenvolvimento de produto, quais são as prioridades, e depois, em particular, o levantamento de capital. Portanto, nós temos uma rede muito ampla e muito Uhum, profunda de capital de fundos estrangeiros e claro. portugueses também, mas essencialmente estrangeiros. É por isso que nós somos conhecidos, e é isso que permite depois as empresas realmente, quando chegam a determinadas Essa patamares, maturidade, claro, são. depois levantarem. É como ter, lá está, encontrar o Ronaldo, depois treiná-lo na escola de futebol até ele chegar aos séniores, e ao nível da Champions, e depois ter o contacto do Exponencial. Manchester United, do Bayern Munique, do Real Madrid, e depois dizer assim: olha, eu tenho aqui este Ronaldo, quem dá mais? Como é que é? Quem é que eu quero levar à próxima jornada até ele Claro, chegar ao Campeonato do Mundo e depois haver um IPO, uma venda? No fundo, nós depois claro, temos que vender a empresa ou claro. em bolsa ou uma outra empresa maior.
Bem, sim, no fim de contas é preparar a equipa para as várias fases de maturidade que a própria empresa vai crescendo e aprendendo também com o Exatamente. processo. E depois temos a parte dos oceanos, portanto, nós temos depois uma parte de investimento, que é em tudo semelhante em termos de filosofia, mas que se dedica essencialmente a um fundo específico de Uhum. 50 milhões que investe em empresas ligadas aos oceanos. E as pessoas dizem assim: mas é o quê? É para investir em barcos de pesca? Não, não é para investir em barcos de pesca. Mas é para investir em Isso já coisas temos cá como, em por Portugal. Não é exemplo, barcos de pesca, já mas é temos, outros barcos. exatamente, e também de pesca. Mas, por exemplo, satélites, que são redes de satélites que são específicas para navegação em oceano, ahm, algas, transformação de algas e de moléculas relacionadas para fazer novos produtos de biotecnologia ou novos medicamentos, ah, Uhum. proteína feita com algas, por exemplo, para substituir a proteína animal, novos componentes para tintas marítimas, software para barcos para aumentar a sua eficiência e gastarem menos combustível. Enfim, renováveis marítimas, é um mundo. Aquacultura de bivalves, é um mundo, basicamente. E, portanto, aí todas essas empresas têm um impacto positivo nos oceanos porque diminuem as emissões de carbono, ou aumentam a eficiência de alguns parâmetros, ou valorizam recursos endógenos, ou substituem, digamos, matar peixes por colher algas. Enfim, há Claro. várias maneiras de valorizar os oceanos e nós, neste fundo especificamente, é um fundo que dá muito gosto de trabalhar, até porque aqui na Índico, para já se chamamos Índico, não é? Que é óbvio que é o Oceano Índico, Certo. e somos todos surfistas, velejadores, nadadores de águas abertas, mergulhadores e por aí fora. Portanto, temos uma grande paixão pelo mar e, portanto, faz todo Fazia sentido ter sentido. um fundo desses. E no fim de contas acaba por ser uma aprendizagem porque muitas vezes já não é tão, parece que não é já tão estratégico, mas é quase a perceber o que é que eles estão a tratar, não é? Pois, é uma mistura. Boa. A tua oportunidade de ter viajado bastantes países, bastantes trabalhos, continentes, o que é que achas que isso te influenciou potencialmente, não só como fazes hoje, mas até mesmo na área do empreendedorismo e até como trabalhas com as pessoas e com outras culturas e tudo o resto? Como é que achas que isso pode ter Uhum. influenciado? Não, eu realmente tive muita sorte porque parcialmente foi um bocadinho ao acaso, mas eu quando acabei o técnico, fiz aliás o meu último ano em Paris, o último semestre do técnico em Paris, e depois fui trabalhar para essa empresa inglesa que me permitiu ter projetos um bocadinho à volta do mundo. Duas Uhum. coisas importantes aqui. Número um, fui trabalhar para uma empresa anglo-saxónica, que são empresas realmente com uma filosofia muito diferente, radicalmente diferente das empresas típicas portuguesas, e eu trabalhei em empresas portuguesas também pequenas e grandes, portanto consigo Uhum. ter esse benchmark de comparação. São empresas em que, em geral, há um treino e uma formação muito mais profunda, porque o sistema de educação anglo-saxónica é muito diferente do nosso, portanto eles lá não se especializam, digamos, tão cedo. Depois Uhum. especializam-se muito mais, mas ao início os cursos base, que são de 3 anos, aqui Certo. também já são 3 anos, mas que a pessoa pode fazer o mesmo curso, filosofia, engenharia informática e francês, quer dizer, portanto, as universidades, a pessoa escolhe uma mistura de disciplinas para fazer um bachelor of qualquer coisa, e depois então Claro. num mestrado então logo se especializa. Isso significa que as empresas têm uma atitude também muito diferente. A pessoa quando eu trabalhei na Halcro, na Arthur Andersen e na Morgan Stanley, e a Uhum. quantidade de formação que eu tive logo ao início da minha carreira foi brutal. Portanto, o que eles fazem é recrutam pessoas que eles acham que são adequadas e depois dão-lhes imensa formação para a pessoa conseguir fazer o trabalho e para aprender. Claro. Dar, Um, dar a capacidade, as competências, as ferramentas para que exato, ele possa tirar o partido daquilo, exato. né? Eles teoricamente recrutam pessoas muito boas e depois então explicam-lhes o que é para fazer, não é? Mas a pessoa já tem aquela base de Claro. saber pensar e saber trabalhar. E isso foi muito importante porque eu acho que ao início da minha carreira trabalhando para empresas anglo-saxónicas, deixou uma marca muito forte em termos da ética de trabalho, da organização, de cumprir horários, de cumprir tarefas, de não ter e-mails por responder. Ou seja, aquelas coisas que às vezes eu, mesmo sendo português, apesar de ter um nome inglês, eu sendo português, faz muita confusão em Portugal, porque realmente as pessoas não respondem, não atendem chamadas, não respondem e-mails. Às E vezes eu nem acho que dizem foi um. não. Às Não vezes nem dizem dizem não, só assim, não. não dizem Olha, nada. não Dizem, dá, nossa, olha, esquece. eu só quero comprar o seu produto, pode-me vender o seu produto? Não há resposta, não é? E, portanto, essa falta de sentido de urgência, acho que há duas grandes barreiras culturais que nós temos ainda. Uma é a falta de sentido de urgência.
Isto deve ter a ver com o facto que eles no norte da Europa passavam mais frio e tinham que se mexer, não é? Tinham que fazer as coisas acontecer. Nós aqui tínhamos um clima um bocadinho melhor, é pá, deixa andar, pronto, está tudo bem, escondemos ali numa gruta qualquer mais quentinha. E depois há outra coisa que é a falta de profundidade. Ou seja, o que eu acho que ainda também se nota muito na economia portuguesa, está muito melhor, e não é por acaso que eu Uhum. invisto em startups portuguesas, mas há uma certa falta de profundidade nas coisas. Os assuntos não são discutidos até à quinta casa. As opiniões são muito. Isto não é só na política, isto é no setor Não, privado não, também, sim, em é todo tipo lado. alto nível, mas depois não se trata, trabalha aquilo mesmo. As coisas, as argumentações, os problemas que se enfrentam, a resolução das questões do dia a dia é feita muito pela gama. O desenrasca tem uma parte positiva que é, ok, desenrascou, mas depois tem que se ir lá fazer a coisa bem feita. Claro. Quer dizer, não pode ficar só desenrascado durante muitos anos. Portanto, eu acho que nós temos aqui ainda, quando as pessoas se queixam muito dos governos, com certeza, os governos são o que são, olha, são o espelho do país, É isso que quer basicamente, não dizer, é? são um reflexo do nosso país. É o reflexo de todos nós, pronto, é assim. Nós não podemos querer ter grandes primeiros-ministros e grandes ministros e pessoas não corruptas quando os próprios portugueses não pagam impostos, fazem uns pescados, ou seja, vem tudo junto, não é? Portanto, há aqui uma barreira cultural ainda grande de seriedade, de ética e de profundidade na forma como se faz as coisas. E de E que compromisso. isso Às nota-se vezes, ainda. De compromisso. Sim, sim. Portanto, eu não é que as sinto. pessoas não trabalhem muito, Não, mas não. não trabalham muito bem. É, Nem fazem as coisas com afinco, não é? eu senti isso quando trabalhei para outros países também, que uma pessoa que dizia, vocês o que eu sinto dos vossos países portugueses é, quando falo convosco, não na mesma, porque eu também já trabalhei com o mercado da Índia, vocês têm dificuldade a dizer não. Por isso Pois. vocês vão desenrascar, mas aquilo depois talvez há um grau de exigência que vai implicar mais trabalho, mais, lá está aquela profundidade que tu estás a fazer, mas como a gente não disse que não, a gente depois também não quer, somos os politicamente corretos, né? Tipo, sim, Stefan, Sim, ok, sim. e depois tu tens uma expectativa e isto depois anda ali num limbo, né? E Sim, isso isso é prejudica-nos, uma né? característica muito, muito portuguesa e há um livro muito interessante que eu recomendo que é o The Culture Map, o mapa das culturas, de uma Claro, professora vou do ver. INSEAD, que vale muito a pena ver porque explica estas diferenças culturais muito óbvias entre os países e há sete ou oito dimensões de diferença cultural, Uhum, do estilo como é que as pessoas encaram o tempo, não é? Chegar a horas, não chegar a horas, não é? certo. Como é que encaram o feedback que dão aos outros, como é que encaram as negociações. Portanto, há sete ou oito diferenças que vai desde as pessoas serem ultra diretas, tipo os israelitas, não é? Que a pessoa fica assim, uou, tipo, Calma. ou os holandeses, não é? Super diretos, até ultra indiretos, tipo os japoneses os chineses de certa forma, os americanos, quando dão feedback, é uma coisa curiosa. Os americanos, nas avaliações de performance, nunca dizem, exceto tipo um Donald Trump, nunca diz Este você não diz tudo. presta. Não, você é fantástico. Há aqui uma coisinha, que é o mais importante de tudo, e o Coisinha, tipo está mas que não prestes a ser passas. despedido. Mas para dizer, vai ótimo, você é espetacular, olha, está com alguma medalha, e tal, mas olha, tchau, tchau. É o Há assim show-off, diferenças né? É o culturais show-off. muito, muito grandes e Portugal é um país assim que está a meio da tabela, como sempre, não é? É. Somos assim mais ou menos diretos, mas não somos muito diretos. Somos um bocadinho indiretos e não dizemos todas as verdades, mas também não somos tão indiretos como os japoneses que a pessoa tem quase que cheirar o que está no ar para perceber o que a outra pessoa disse. Entre eles percebem-se porque é uma cultura muito indireta, mas um estrangeiro vai ao Japão e diz assim, desculpe lá, mas eh, vocês gostaram do que eu disse? Não gostaram? Ou a Índia, ou assim, que a pessoa assim, mas tipo, gostaram, não, é para avançar. Ou seja, e isto é muito interessante e Portugal não é direto o suficiente. Devíamos ser um bocadinho mais anglo-saxónicos nesse sentido, porque as culturas mais diretas, tipo a cultura anglo-saxónica, nomeadamente americana de trabalho, é muito, olha, está aqui a cheque, é para Isso mesmo. fazer isto. Você Ok. vem da República Dominicana, de Portugal, do México ou da Islândia. Está aqui a cultura, está aqui o que é para fazer. Tic, 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 tic. Nem é preciso falar quase a mesma língua. Portanto, são Isso mesmo. tão diretos e tão organizados. E Nós disciplina, não. porque isso implica disciplina, Disciplinados, né? disciplinados. Qual é o reverso da medalha que vem a favor de Portugal e dos portugueses hoje em dia, para não estarmos só a dizer mal? É que numa cultura em que é necessário mais criatividade, e hoje em dia em tudo o que é desenvolvimento tecnológico, Certo. inteligência artificial, e portanto, o mundo, quando está em muita alteração, é preciso muita criatividade e muito desenrasca, de certa forma. Claro. E os portugueses nisso são muito bons. Portanto, nós Aquele não termo podemos quase de calhar agilidade, né? Quase o termo de é aquela agilidade. agilidade. Adaptam-se rapidamente. Mas nós temos muitas empresas estrangeiras que vêm para cá, ou portuguesas que vão para lá, mas que acabam por ter
uma grande parte da força de trabalho e da engenharia em Portugal. Uhum. Portanto, os nossos unicórnios, etc., são americanos e portugueses, mas são de base Sim, portugueses, mas não deixam Portugal. E não deixam Portugal porque a nossa engenharia é muito boa. São pessoas que sim, trabalham sim. muito e que, bem direcionadas, acabam por fazer as coisas e que, quando é necessário fazer à última hora uma alteração e inventar uma coisa qualquer para aquele Aceitam, resultado, aceitam. aceitam o desafio, fazem, conseguem e conseguem com baixo custo e com horários difíceis, não é? Enquanto que se a pessoa for para uma Alemanha, dizer, desculpa lá, Esquece. mas isto não é assim, foi assim, Não, não acabou, sei acabou. porquê, São 5 acabou. da tarde, tchau. São 5 da tarde, tchau, epá, agora tenho não sei o quê. E, portanto, também não é tudo mau, não é? Ou seja, eu acho Não. que Portugal tem imenso potencial, Eu acho que mas essa é a precisa diferença. realmente de Essa é a peça diferença. flexível. Desculpa de interromper, Stefano. Eu acho que essa é a diferença de nós termos aqueles rácios depois de produtividade diferenciais, né? Pronto, Exatamente, nós exatamente. fazemos aquela diferença de, pá, criamos impacto, ok? Nós criamos impacto, mas depois é um impacto depois até é desmistificado e parece que já não tem valor, ou seja, tem valor, né? Mas É isso. não é dado o real valor do esforço que foi assumido. Pelo menos é a minha percepção também com as É. várias culturas Por por isso é que volta. eu acho que nós temos um grande futuro nas indústrias criativas, em tudo o que é tecnologia, que é cada vez mais criatividade, não é? Apesar das pessoas pensarem que a tecnologia é cada vez mais ciência, sim, é ciência, mas é preciso cada vez mais criatividade. Portanto, nós estamos a passar de uma fase de as fábricas, não é? Em que Sim. aí a cultura, digamos, alemã, a nossa fábrica é mais tipo fábrica, não é? Tchuc, tchuc, Blocos, tchuc, né? locos, para uma fase, digamos, do mundo mais complexa em que é preciso mais criatividade para a pessoa vencer a batalha. E aí Portugal não está mal, não está mal, e não há problema de ser pequenino. Uma das grandes vantagens de ser pequenino é que não há mercado nacional. Isso obriga, por exemplo, as nossas startups a ir para os Estados Unidos imediatamente e conquistarem os Estados Unidos. E se conquistarem, fantástico, são unicórnios. Se não conquistarem, desapareceram, também não gastaram muito dinheiro. Fantástico, gostaram de ficar cá a gastar tempo a tentar conquistar o retângulo que não interessa para nada, não é um retângulo muito Claro. pequenino, não é? Sim, e que muitas vezes não é competitivo, porque não tem preço para Na pagar aquilo escala, que estão a entregar. Eu acho que exato. possivelmente já devem ter feito essa pergunta, mas eu faço também na mesma, que é como é que se descobre tantos unicórnios, né? Alguma forma mágica? Não, realmente tem muito a ver com esta matriz de perceber realmente qual é o problema que a pessoa está a resolver, se o problema é muito grande e os clientes estão dispostos a pagar e se as pessoas são as pessoas certas. Depois eu acho que a outra questão fundamental é uma questão de reputação, ou seja, nós realmente recebemos 20 a 30 pitch decks por dia, são muitos, não é? Não te vou dizer que são todos os dias, mas ainda agora estávamos a Sim, falar ao almoço e a Cristina, a minha sócia, estava-me a dizer que são mais ou menos esses, fora os que não são de Portugal e de Espanha e de Itália, que nós delete diretamente. Se não disser lá mais 351 mais 34 ou outra coisa do género, já estás a dar a ah, dica. Agora eles vão meter não aquilo no vale a pena. 351, vão Exato. comprar um. Quando eu faço o scroll down e eu vejo números em dólares ou em libras, delete imediatamente, não é? Se não está em euros, porque eu não vou fazer. Ou não há um nome qualquer, português, ou Sim, espanhol, ou italiano, acabou. Esses recebemos mais 10 ou 20 à vontade. Portanto, quando as pessoas também sabem que a Cristina fundou a Talkdesk, eu investi na Farfetch e com sucesso, não como os que ficaram lá até a última da hora. Portanto, entrei e sim, saí, na altura certa. claro. Quando nós depois investimos no Diogo Mónica na Anchorage, na Remote, e na Fever em Espanha, e na Tier na Alemanha, e em mais umas quantas empresas super conhecidas como a Ambev, é uma espécie de bola de neve, ou seja, eu acho que as pessoas querem estar, tal como querem ir, se calhar todos para a academia do Benfica ou do Sporting, ou do Porto, Claro. eventualmente, porque sabem que dali vão passar para a equipa principal e depois vão para o Real Madrid, ah, e portanto todos os jogadores que estão, não sei, Sim, no Cascavelense vão querer, eventualmente, forem chamados para as escolas do Benfica, vão para as escolas do Benfica, não é? Porque sabem que é claro. um passaporte para o estrangeiro. E eu acho que nós somos vistos, é o que nos dizem também, somos vistos um bocadinho assim e também como pessoas que ajudam no dia a dia, não é? Não é só, olha, ponha aí dinheiro e depois você Claro. diga-me, mande-me aí o Não vai relatório de fazer contas ao milagres. fim do ano. Mas a maior parte dos Claro, investidores são assim, não é? Ou seja, claro. assinam por baixo onde nós assinamos. Ainda esta semana nós mandámos um mail a um empreendedor, por acaso estrangeiro, que está cá a dizer, pronto, então 250 mil euros. Passado uma hora estávamos a receber chamadas de outros fundos a dizer, já sabemos que vão investir, também podemos investir. Portanto, há um efeito de arrastamento também, não é? Não, e também tem a ver com se nós pudermos, no bom sentido. E eu acho que isto não deve ser visto como negativo, ou às vezes até outro tipo de palavra que possamos usar, que é poder treinar trabalhar com as melhores pessoas, que têm mais capacidade e que nós podemos evoluir mais rapidamente, porque não? Claro,
não é? Eu acho que às vezes isto é mal interpretado, que eu acho que tu há bocado usaste, eu acho que não foi só, não é? Também existe, que é se tu disseste, tive sorte. Sim, tiveste sorte, mas também, com o devido respeito, e pondo aqui as aspas, lutaste para que isso acontecesse. As pessoas têm sempre, eu poderia dizer, o Stephanie e a equipa têm uma sorte, porque só vão lá uns melhores projetos. Pá, sim, mas também trabalharam para eles Sim, aparecerem, né? E às vezes claro, isso claro. é É mais um fácil bocadinho de dizer que é tudo, não é? sorte, não é? Não é? É, eu acho que tem que se trabalhar para a sorte, mas tem que se agarrar as oportunidades quando elas aparecem, não é? Há muitas pessoas também que deixam, não marcam o golo com a baliza aberta, não é? Ou seja, isso também não dá, não é? Tem que se marcar o golo quando é necessário. E depois também há muita parte que é sorte, sinceramente. Ou seja, não estou a dizer que na casa da Índica acho que não é isso, os projetos não vêm cá parar por sorte de todo, mas há muitos momentos na vida, nomeadamente na vida quando a pessoa está a criar, a dar os primeiros passos na sua carreira, que tem muito a ver com sorte. Quem é que se conheceu? Agora, a pessoa tem que querer conhecer pessoas, não é? Se estiver fechada em casa a jogar videojogos, não vai Não há conhecer as milagres. pessoas certas, pelo menos não para fazer coisas fora da indústria dos videojogos, o que pode ser a indústria absolutamente certa para a pessoa. E, portanto, eu acho que a sorte cria-se, mas há muita gente que é atropelada por um autocarro e acabou, não é? Claro. E há outros que conheceram alguém num jantar e de repente, por causa disso, ficaram milionários. Portanto, a sorte, eu acho que a parte da sorte aqui importante é nós também não nos devemos vitimizar por não termos a capacidade, por não sermos tão altos ou tão bonitos como o Ronaldo. Ah, pá, pronto, ok. É porque ele teve sorte de nascer assim e depois também investiu bastante dinheiro para ficar assim, seguramente. Claro. Ah, mas também, por outro lado, depende de Mas há nós. um trabalho por trás, há um Um trabalho, trabalho não é? por Porque, trás. Portanto, porque há uma consistência, há mistura. uma disciplina, por isso há estes fatores É isso. que É às isso. É vezes não uma é chegar lá mistura de sorte e acima de trabalho. Sim, e sim. depois tem que se E manter, não é? manter-se. Sim, sim, sim. É um Ok. bocadinho de tudo. É um cocktail, como eu costumo dizer. No meio dessa tua jornada, ou seja, de investidor barra empreendedor, e às vezes quais é que consideraste foram os principais e até culturais ou potencialmente os maiores desafios e talvez as lesson learned que tu tiveste destes continentes barra país e depois estavas em várias consultoras e depois montaste, sim, era mais fácil se calhar para ti estar numa consultora, salvo seja, mais Sim, sim. fácil, salvo seja, mas também não seguias a tua paixão, né? Por isso aqui, Claro, claro. É assim, eu acho que em particular as experiências que tive em grandes empresas, tanto em Portugal como no estrangeiro, portanto, além das grandes que tive no estrangeiro, tive depois em Portugal na EDP, na Caixa, e eu acho que a pessoa aprende sempre de duas maneiras. Uma, o que fazer, e duas, o que não fazer. E eu lembro-me sempre, desde que estava na minha primeira empresa, pensava, pá, se isto fosse a minha empresa, eu não fazia isto assim. Ou se isto que me estão a fazer a mim, ou a forma como me estão a tratar, ou a outros colegas, eu não faria isso se fossem pessoas da minha equipa, se fossem pessoas da minha claro, empresa. E eu acho que essas lições são muito importantes e é por isso que eu acho que é importante as pessoas trabalharem em vários sítios. Não é andarem sempre a saltitar de emprego, que isso também não é claro. bom. Mas trabalharem 2, 3 anos em cada sítio onde vão, antes de criarem a sua própria empresa, ah, ou até podem ficar a vida inteira na mesma empresa, mas se quiserem fazer coisas diferentes, irem tentando tirar ilações dos sítios onde estão. E há sempre coisas Uhum. boas e há sempre coisas más. Uma das coisas que eu vejo que falta muitas vezes aos empreendedores mais jovens é aquele sentido de empresa, de como é que se gera uma empresa. E as empresas grandes são muito melhor geridas que as pequeninas, mas muito melhores, mesmo muito melhores que as melhores startups. Ou seja, não há a menor dúvida, têm um controle de custos muito melhor, que são muito mais eficientes, talvez não sejam tão inovadoras, não é? E é difícil equilibrar É mais essas duas difícil coisas. mexer um barco maior, não é? Pronto, isso é É diferente. mais difícil. Uma coisa é ser um pirata, outra coisa é ser da marinha, não é? Mas ambos têm vantagens. Ser pirata, a pessoa é mais ágil, ser da marinha é mais seguro e a coisa anda mais de uma forma mais previsível. E, portanto, eu acho que as lições que eu tirei ao longo dos anos, de bom e mau, foram nas empresas onde eu passei, nas pessoas com quem trabalhei, que a quem estou muito grato pelas oportunidades que me foram dando, sem nunca perder de vista que eu poderia usar um dia aqueles ensinamentos, aquelas lições, nomeadamente as coisas que não correram bem ou para mim ou para outros, para eu tentar não cometer os mesmos erros. Ah, e, portanto, a pessoa deve se encaminhar para o que acha também que a sua personalidade é mais adequada, tentando se rodear depois de pessoas que sejam complementares. E que no fim das contas, quando construímos essa empresa, vamos criar uma cultura que, pelo menos essa parte que nós consideramos tóxica, não vai entrar como base
do dia a dia, vamos chamar assim, né? Isso é o que se chama a experiência, não é? A experiência é Não. tão importante porque a pessoa já viu, é o nosso motor de inteligência artificial aqui no cérebro, que já tem muitos dados, já treinou É isso muitos mesmo. dados. Depois já nem se lembra bem dos dados, não é? Já não sabe quais foram os dados, já se Mas isso é por esqueceu. causa da Mas, água. ficou lá a memória, ficou lá o algoritmo, ficou treinado para a pessoa evitar determinados perigos ou determinados erros, e isso é um cérebro com mais experiência, não é? Por isso que a experiência realmente faz diferença na forma, pronto, até, pelo menos até a pessoa começar a perder qualidades, ah, é bom ter alguma experiência. Sim, e por isso é que eu costumo dizer muitas vezes quando se fala, tudo bem, de inteligência artificial, eu muitas vezes digo, nós na própria vida temos tanta informação que depois não usamos ela. E isso para Pois, tomar decisões. E às vezes as pessoas estão preocupadas se a inteligência artificial vai impactar o mundo, a gente sabe essas coisas todas. Mas é assim, mas nós claro, temos um conjunto de informação, passamos vários contextos da vida e nós não tiramos proveito disso para a nossa vida profissional barra pessoal. Porque é que já estamos preocupados com outras coisas que vão acontecer, né? Mas que já não são as mais impactantes naquele momento da nossa vida. Mas pronto, é a sociedade que vivemos e com a velocidade que é, às vezes isto interfere. Tiveste o privilégio de pertencer a uma rede, vamos chamar, não sei se a palavra é correta, Harvard, não é? Ou seja, sim, sim, sim. Estudar nos em Harvard, sim. Harvard, e também és membro de advisor do Conselho Sede Business School, correto? Como é que tu vês este Sim, de papel Oxford. de educação barra networking barra negócios, que também depois ajuda não só, tudo bem, pode ajudar na rede de contactos, mas também te ajuda a ver como é que os outros trabalham, como é que os outros, quais as tendências, o que é que eles estão a olhar, como é que eles estão a evoluir. Claro. Não, as instituições de ensino, nomeadamente ensino superior, são realmente fulcrais no desenvolvimento de uma sociedade. Eu tive realmente o privilégio de conseguir entrar na Harvard Business School, estive lá 2 anos a fazer o meu MBA, tive professores como o Michael Porter e outros professores inacreditáveis, não é? Que dão realmente um Uhum. show. Foi um prazer aprender, e sempre que vou a Harvard, eles dão-nos umas aulas grátis, assim, para a pessoa se lembrar como aquilo é. Um E é como aquecimento, estar lá está. num aquecimento, é como estar num show da Broadway, ou seja, é uma coisa do outro mundo, né? É tipo a Disneylandia da educação, que é realmente um prazer a pessoa estar rodeada de gente tão inteligente e tão bem preparada para te ensinar. Não só os teus Sim. pares, os outros alunos, mas também os professores, obviamente. Oxford é diferente, eu depois tive a oportunidade de fazer Uhum. mais durante a minha vida e eu acho que isso também é muito importante, formações em diferentes universidades e, portanto, passei pelo INSEAD, por Oxford, por Yale e pela Kennedy School of Government em Harvard outra vez. E acho que de vez em quando a pessoa deve tirar algum tempo para refletir e para sair do dia a dia, nem que seja 3 dias a uma semana, e para estar a pensar e a ver melhores práticas noutros sítios. É Uhum. por isso também que é importante ir a eventos internacionais e por aí fora e ouvir pessoas mais especializadas do que nós. E é por isso, por exemplo, que eu adoro ler biografias. Eu Sim, leio também imensas gosto. biografias e realmente a pessoa aprende imenso com a vida dos outros. Não é porque escolhi isso, é mesmo por curiosidade intelectual, da pessoa perceber como é que eles fizeram, não é? Quais foram os problemas que enfrentaram Uhum. e estar associado. Eu tenho, hoje em dia vou muito pouco a Oxford, já fui mais, mas digamos, há ali uma rede de mentores para os Uhum. entrepreneurs que saem de Oxford. E Oxford é uma universidade inacreditável, com uma profundidade, lá está. Que são o tipo de sítios em que profundidade não falta. Oxford, Harvard, mas nós Sim, também temos muito, muito boas universidades em Portugal, com sim. muita profundidade. Obviamente, o técnico é uma universidade excelente, conheço bem, se bem que o tipo de ensino não é tão entusiasmante, digamos, pelo menos não era Sim. no meu tempo, como o que eu depois vi com o método caso em Harvard, mas eu tenho a oportunidade de muitas vezes ir falar ali à Nova e à Católica, e são universidades Sim. incríveis, o ISEC também, o ISCTE, fora, estou a dizer as de Lisboa, mas obviamente E há faça a nossa universidades lá. dimensão, né? Vê-se que efetivamente, e vemos nos resultados dos rankings que estamos a Não, subir, claro, vê-se. Vê-se. Coimbra, Porto, Aveiro, enfim, Portugal tem muito, muito boas universidades. Não é por más universidades que nós temos, digamos que não temos uma sociedade evoluída, nós temos muito boas universidades. Aliás, eu vejo muitas vezes alunos portugueses a irem para universidades estrangeiras, de terceiro nível, que não são melhores do que as portuguesas. Uma coisa é a Claro. pessoa ir para uma Tem universidade um brand estrangeira se for diferente, né? realmente. Tem um brand logo aí que é diferente. Algumas, ou É. seja, às vezes há muita tendência para ir, nomeadamente para os alunos que vão para escolas internacionais, vão lá para a Universidade de Inglaterra, etc., que às vezes não são nada de especial. Não Claro, são, não vão todos para Oxford, não é? claro. Ou Boa. Cambridge. Coisa,
Como é que tu sentes a nível, se calhar, não sendo muito futurista, mas as tendências barra de negócios para os próximos tempos, que agora só se fala em inteligência artificial, metaverso, blockchain, essas coisas todas acabaram, sabe? Seja, como é que tu sentes, como é que tu sentes esta rapidez com que as coisas estão a acontecer, face à vossa perspectiva de estratégia de negócio, até mesmo na área dos oceanos, como é que tu vês isto? Sim. Eu acho que para lá da inteligência artificial, que daria uma conversa muito longa, mas que obviamente muda a perspectiva da humanidade em geral, não é? Da eficiência dos Uhum, negócios e da nossa capacidade de fazer coisas espetaculares. Eu acho que vamos continuar uma curva de aceleração cada vez mais rápida, em que passámos, digamos, de gramofones para giradiscos, para CDs e para música online, mas isto agora vai ser ainda mais exponencial, não é? E a inteligência artificial, desde que bem gerida, e esperemos que venha a correr bem, será uhum, um acelerador da humanidade incrível, não há dúvida, não é? sim, Esperemos que não nos acelere tanto que acabamos por nos espetar contra alguma parede, mas é realmente uma revolução enorme, e nós temos algumas empresas no nosso portfólio nessa área com bastante, bastante potencial. Ah, mas depois há muitas áreas outras que, com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, estão tem realmente uma grande chave do futuro. É tudo o que é biotecnologia, portanto, a certo. longevidade, tudo o que é a prevenção de doenças e o tratamento personalizado de doenças, vai acelerar muito rapidamente e vai estender a Uhum, vida humana, em décadas. Nas próximas décadas, nós vamos estender a vida humana em décadas. Portanto, quem conseguir aguentar-se até algumas coisas grandes serem descobertas, depois pode viver muito mais anos. O problema é claro, quando a pessoa não chega lá e o novo claro. medicamento só surgiu uns anos depois da pessoa lhe ter acontecido alguma desgraça. Porque eu acho que realmente vai haver aí uma alteração muito, muito grande a nível da saúde. Não estou a falar dos hospitais, não é? Porque, enfim, Sim. mudanças a nível de hospitais precisávamos nós aqui em Portugal. Mas Uhum, a nível de saúde pessoal e familiar. ah, e aí eu acho que também o desporto vai ter um grande papel, portanto, o lazer vai ter um grande papel na vida das pessoas, desde que não haja aí uma terceira guerra mundial, digo eu. sim, Acho que temos aí realmente um espaço para as pessoas terem vidas com muito mais qualidade. sim. Eu acho que o E, mundo vai continuar a ser mais rico, vai haver menos gente pobre, apesar de nós vermos muitas guerras e parecer que está cada vez tudo pior. Na verdade, economicamente as pessoas estão muito melhores do que estavam há 10 anos atrás, e há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, e portanto há muitas injustiças, há muita coisa mal, há muitos ditadores, há muitas guerras, mas eu sou um otimista e acho que a tecnologia, e a capacidade humana de se reinventar, vai acabar por ganhar, e as coisas, não acho que o mundo não vai acabar, e não concordo nada sim. com os ativistas ambientais que acham que vai tudo acabar daqui a 50 anos. Estão a ser desenvolvidas tecnologias incríveis que vão salvar o mundo e que vão permitir que haja captura de carbono e que a natureza se regenere. Não é perfeito, demora tempo, sim, mas está cada vez mais próximo. Sim, e acho que isso é importante, essa nota que tu deste, é que há um mundo para além de IA, ok? E que há negócios para além de IA, e até temos o exemplo, entre aspas, do nosso amigo Elon Musk, no Neuralink, tem um projeto que pode ser controverso, seja o que for, pá, mas está ali um projeto que, para pessoas que têm problemas, deficiências e tudo o resto, pode trazer outra qualidade de vida que nem deve dar para dimensionar, porque nós não estamos a passar por isso, né? Por isso nem dá para dizer, Totalmente. é, por isso. Esse é um outro eh, livro que eu recomendo vivamente, é a biografia do Elon Musk, porque as pessoas não sabem. Enfim, tem uma história, as pessoas sabem do Elon Musk algumas coisinhas, mas não percebem, se calhar, e eu próprio também não sabia muitos dos detalhes, todo o caminho que ele fez desde criança, literalmente, até hoje, e o propósito dele de mudar o mundo, de colocar pessoas em Marte, sim, podermos colonizar Marte e de salvar o mundo pela eletrificação dos carros, que é um dos grandes poluentes. Enfim, é uma história apaixonante, que envolve o SpaceX, a Tesla, o Twitter, a e PayPal por aí e. fora, a PayPal, e, enfim, é Ah, incrível. boa. Aqui quase para terminar, algum livro, algum filme ou palestra que gostasses de recomendar? Livro já recomendaste aqui dois bons, pelo menos um, pelo menos eu não conhecia o Culture Maps, até guardei aqui. O Culture Maps. Eu acho que vale a pena recomendar um outro livro, que é o Relive, do Peter Attia, que é um guia de tudo o que há melhor sobre longevidade hoje em dia. Não é nenhuma receita milagrosa, olha, faça isto, toma este, não. Não. É a divisão entre, o livro divide-se entre, olha, as coisas que matam pessoas hoje em dia são
doenças no coração, cancros e depois mais tarde demência, coisas do género. As coisas que você tem que pensar e tem que testar hoje em dia para ver se vai morrer com um ataque de coração, com isto ou com aquilo, essas coisas que matam 80% das pessoas, são estas coisas, isso é o melhor do mundo. Pois olha, em termos de nutrição, o que você tem que pensar não é só comer alface ou isto ou aquilo, ou só não. O que você tem que pensar é estes parâmetros. Pense nisto e veja lá o que é melhor para si. E Um depois guião, não é? a parte é um guião, é um livro assim, e depois a parte de física, não é? O que é que você tem que pensar? Que idade é que tem? O que é que você quer fazer quando tiver 80 ou 90 ou 100 anos? Quer ainda conseguir subir escadas? Quer conseguir fazer surf? Quer conseguir jogar a bola? Claro. Então, olha, vai ter que fazer este tipo de coisas durante estes próximos 20 ou 30 ou 40 anos para não morrer tão cedo ou conseguir se Ah, mexer. Acho que é um livro muito, muito importante, que realmente ele é uma das grandes autoridades mundiais e é um livro sim, dos últimos 2 anos, um dos mais interessantes que eu também li. boa. Algum conceito que deram que guardes como referência? Difícil dizer, eu acho que mais do que um conselho, eu acho que foi o exemplo dos meus pais, e nomeadamente eh, toda a minha família, do meu avô, da minha Certo, mãe, de a pessoa nunca desistir, trabalhar muito, ahm, ser organizado, ah, e ao mesmo tempo divertir-se. Eu tive a sorte de ter sempre bastante liberdade, desde certo. adolescente, desde que tivesse boas notas podia fazer o que eu quisesse e portanto acho que as pessoas também não, como não sabemos se vamos viver até aos 100 anos ou não, o melhor é aproveitar todos os dias, não é? E por um lado trabalhar muito, mas por outro lado divertir-se muito também. E para mim isso passa muito pela família. Tenho dois pequeninos Claro. surfistas também em casa, com os quais eu vou surfar sempre que posso, e isso é muito importante. Eu acho que a família é muito, muito importante, porque ao fim e ao cabo não é o sucesso profissional, não é nada, no fundo Não, é a família mais próxima, dentro do possível, claro. que acaba por ser a fonte da nossa felicidade. É, eu acho que por vezes nós, com a correria e com a velocidade que as coisas andam, parece que nos esquecemos de ser felizes e que temos cá por esse propósito. Existem outros, né? E não estou a dizer que os outros não Claro. são válidos, mas que temos de ser felizes. A última pergunta mais fácil de todas, e se calhar já sabemos todas a resposta, que é algum hobby que queiras partilhar, mas acho que foi talvez uma das razões que nos ligou, mas talvez É difícil de verdade, responder, é mas vê lá verdade. se consegues e Sim, tirar sim. as Não, eu dúvidas. obviamente faço surf desde há quase 40 anos, e pronto, é o meu desporto de paixão. Eu sempre fiz muito desporto, fiz todos os desportos e mais alguns quando comecei a fazer surf pai, com 12 anos. Os outros foram caindo e acabou, e cheguei a competir um bocadinho, assim, quase por brincadeira. Fiz o primeiro clube de surf de uma universidade portuguesa, foi no técnico, e Uhum. viajei à volta do mundo, já viajei em dezenas de países para fazer surf, e hoje em dia com os meus filhos também. E eu acho que o surf é uma espécie de metáfora da vida, porque, como tu sabes, quando a pessoa está dentro da água, faz aquela pancada que nunca mais acaba, cai e faz figuras ridículas constantemente, mesmo que faça surf bem, Ainda toda a sai gente cai, feliz, ainda sai né? feliz. E ainda sai feliz e a realizar. E a vida é um bocado assim, a pessoa está sempre a levar pancada, não é? Está sempre a lutar contra as ondas para chegar Claro. lá fora, mas nunca vai chegar lá fora, há sempre um set maior que a pessoa E leva às na vezes só para cabeça. fazer uma ou duas ondas, mas fizemos a coisa da nossa Exatamente. vida. E está ali depois no outside em competição com mais 20 ou 30 esfomeados de ondas, não é? A ter que se chatear de vez em quando e às vezes não, na boa a falar com os amigos. E acho que é uma metáfora muito boa na vida e acho que me tem ajudado muito porque realmente a pessoa ter essa coragem de fazer acontecer, de lutar contra os elementos e de conseguir apanhar a onda e fazer e tentar se esforçar e fazer cada vez melhor. Eu ainda hoje em dia tento melhorar, não é? Tipo, eu Claro. tento melhorar qualquer coisa. E portanto, acho que isso para mim tem sido uma vida, não, não é dedicada ao surf, eu faço outras coisas, mas Claro. que tem estado sempre em paralelo com o surf e que acho que sou um privilegiado. E acho que em Portugal somos uns privilegiados de ter um mar incrível, um país incrível, Uma costa brutal. uma costa brutal com ondas ótimas, Quase que todo o só ano, falta não é? água quente, só falta água Sim. quente, mas também, se houvesse água quente, eram milhões de pessoas dentro da Isso água. quer dizer, Portanto, íamos melhor é ser a água ser batidos. fria. A água ser fria assim já são suficientes. O melhor é ficarmos com a água geladinha, que é para ninguém mais pensar em ir para dentro da água connosco. E acima de tudo, eu acho que é a parte para finalizar, que acho que é a parte do equilíbrio que nos ajuda, tendo em conta muitas vezes stress, que a gente, quer ou não, nos impactua na vida, mas aquilo nos traz ali um equilíbrio emocional que muitas vezes é difícil
eu pelo menos tenho dificuldade de explicar quando chego a casa, mas a minha mulher diz: tu estás feliz, eu fico feliz. E a É gente só isso, foi lá, fizemos uma ou duas ondas, não fizemos nada no mundo, para nós foram as melhores claro, ondas da vida, claro, mas exatamente. vimos completamente Sim, equilibrado. sim, sim. É isso. É melhor é nem gravá-las em vídeo, porque a pessoa pensa que fez Acho qualquer não, coisa isso de não. jeito, depois não, melhor não Não, ver. isso foi sempre bom, foi sempre bom. Em caso de dúvidas, foi, até porque eu costumo dizer, o mar estava bom antes de tu chegares, porque É isso, é isso. é o mítico. Olha, Stefano, muito Muito obrigado pelo bem. teu tempo, parabéns a ti e à tua equipa pelo teu projeto, pela tua jornada e Obrigado. vamos falando Obrigado pelo aqui ou no convite. mar. Vamos vendo dentro d'água. Um É abraço. isso mesmo. Obrigado, um abraço.